Shabbat Shalom. Hoje aqui mais uma vez estamos reunidos, para justamente falar da nossa paraxá de hoje. Hoje conjugada, Matot e Masei. São as duas últimas parashiot do livro de Números. E assim vamos encerrar esses capítulos tão importantes deste livro, que nos mostra uma saga resumida dos 40 anos, um livro que resume os 40 anos de jornada no deserto, os 40 anos que vamos falar aí de tudo aquilo que aconteceu durante esse tempo todo com o povo judeu, com o povo hebreu, nesse meio caminhar de avançar para a Terra Prometida. E nesse tempo nós aproveitamos para explicar justamente esse tipo de momento que nós estamos vivendo agora, vivenciando. Não somente nesta época atual, mas também naquele tempo e o que significa esse tempo. Porque novamente nós estamos falando do tempo da cura. É o povo que viveu 40 anos no deserto para ser curado, para realmente ser liberto de todas as suas situações, de tudo aquilo que chamava Egito, ou que se chama Egito, para poder entrar na Terra Prometida, para poder entrar verdadeiramente no reino de Deus, nós precisamos estar comprometidos e livres de tudo aquilo que nos conecta ao Egito. Não apenas o Egito terreno, mas principalmente a parte que nós podemos chamar de Egito espiritual, e para que a gente possa estar num caminho bem diferente, num caminho correto, de acordo com tudo aquilo que é a vontade de Deus. Cristo veio ao mundo para cumprir a vontade de Deus, porque nós, como seres mortais, neste tempo, não podemos também fazer as mesmas coisas. Então, neste tempo que nós vamos dar agora, chamado Matot e Masei, como diz, Matot, tribos, referências, e Masei são as partidas. Novamente nós retornamos ao mesmo ponto da semana passada na Parashá Finéias, onde as pessoas perguntaram muitas coisas sobre esta Parashá. O pessoal gostou muito das nossas explicações. Agradeço a todos vocês que compartilham desse novo projeto do Ministério Cajá de Deus, de fazer essas publicações, e que vocês possam fazer seus comentários, fazer as suas perguntas, porque não é só porque fez o vídeo, parou, continua. A coisa continua sendo digerida, digamos assim, para que vocês possam cada vez mais aprender, e que a gente sabe poder passar para vocês, e também aprender com vocês o que Deus tem para este tempo, para todos nós, não somente para um, mas para todos nesse mundo. Então aqui nós voltamos à mesma pergunta: qual é o seu lugar no reino de Deus? Nós mostramos que através de Finéias nós conquistamos lugar no reino de Deus. Não é pela matança provocada não, mas pela atitude. Nós não nos prendemos a filosofias, não prendemos às demagogias ou teologias de homens, mas sim em cumprir a plena vontade de Deus. Então nós temos hoje uma grande pergunta, uma nova pergunta que surgiu nesse mês de debate, e mesmo depois do corte de vídeo, como vocês já sabem, a gente continua aqui com a nossa paraxá, fazendo com que todos participem, deem opiniões e tirem suas conclusões, tirem suas dúvidas, e já fica também para amanhã mais debates e mais coisas, porque a gente cumpre as 25 horas estudando e envolvendo todo esse trabalho. Então nós temos livro de Números 30, capítulo 30, versículo 1 até 36, 13, Jeremias 1:1 até 2:28, capítulo 3, versículo 4, capítulo 4, versículos 1 e 2. E na Brit Hadashah, ou seja, no Novo Testamento, Nova Aliança, João, capítulos 1
2 e 3. Nós vamos nos abraçar no dia de hoje aqui nessa parashá. Para você que nos acompanha, eu vou dar uma rápida pincelada de Matut Masei e vou dar algumas coisas sobre identidade que está no capítulo 3 de João para vocês. Para nós que continuamos aqui, a gente vai abranger todo esse universo aqui e o debate é longo aqui. Tá? Então vamos lá. No tempo de Deus, hoje ele vai fazendo a pergunta: qual é a sua identidade para que você habite no reino de Deus? Primeiro, partimos de um princípio. Livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 23. Os mandamentos são lâmpadas. O ensinamento é luz. Muita gente confunde muito dessas colocações que são colocadas aí pela sabedoria de Salomão, né? E nos traz, digamos assim, algumas conclusões controvérsias e algumas teologias aí que distorcem de acordo com o seu próprio prazer, de acordo com o seu próprio entendimento, muda um pouco do foco, mas o resumo é isso aqui. O que são os mandamentos de Deus? Nós temos as tábuas com os seus 10 mandamentos, com as suas diretrizes, para que justamente possamos cumprir na terra a forma de voltar para casa. E o ensinamento é toda a forma que é envolvida de ensinamento, de como se cumpre esses mandamentos, de como ele vai para frente, de como você produz efeito, de como você se relaciona com o seu próximo, de como você se relaciona de uma forma geral, não apenas com você, mas com todas as pessoas à sua volta. Sejam elas inimigos, sejam elas amigos, colegas, familiares, independente de qualquer coisa, de qualquer tipo de situação. O importante é você entender que dentro do mandamento de Deus existe ensinamentos. Não é simplesmente um conjunto de regras onde você segue ou não, onde você vai ser julgado por ela por um juízo ou não, porque não é essa a intenção. A intenção nunca foi e nunca será essa. Mesmo que muitos apontem os dedos por aí, gostam de apontar os dedos, mas esquecem que antes de qualquer coisa, Cristo se preocupou em vir para nos salvar. E nós vamos ver isso aí. Partindo desse ensinamento, aqui começando as instruções, nós precisamos entender um pouquinho como a gente enxerga, como nós aprendemos e como nós ensinamos, e dentro de um ponto de vista não da forma literal do que está escrito, mas precisamos entender no cunho espiritual. Porque muitas vezes levar na literalidade a palavra é cair no engano. Não, mas está escrito. Calma, entenda ela primeiro. Por isso que a gente fala, o ensinamento se torna luz. Então não é porque está escrito que você vai seguir como lâmpada. Lâmpada eu acendo ou apago. A luz, a gente já sabe que ela permanece. Então tudo depende do ensinamento. E a Torá, como é dita pelos hebreus, Torá significa ensinamento de Deus. Então não é simplesmente um mandamento, um versículo, e sim todo o conjunto, para que você possa entender todo ele como ele resplandece como luz. Como é que a gente justifica isso? Da seguinte forma. Quando nós habitávamos com Deus, né, lá no Shammai, né, quando nós habitávamos com Ele lá nos céus, né, nós éramos ramos. A árvore vinha aqui e nós éramos os ramos dessas árvores. E nós éramos extremamente tenros. E esses ramos tenros são chamados de shevatim. Por quê? Porque existe aqui uma conexão com Deus. Uma conexão direta com Deus.
Então, esse ramo ficando constantemente ligado à árvore e às suas raízes, né, a nossa raiz espiritual, digamos assim. Então, o que acontece? Esses ramos sempre serão frescos, sempre serão tenros. Então, sempre darão frutos, ou seja, não sentem a necessidade da falta de Deus, porque o convívio com Deus é constante. Ou seja, estão colocados diretamente o ramo na própria árvore. Quando nosso tempo é chegado, os frutos caem pela terra, né? Nossos ramos caem pela terra, né? No Eretz. Né? Opa, aqui. Nós viemos aqui para justamente uma terra em hebraico, que todo mundo já sabe, que se chama Adamá, terra vermelha, né? Por isso a origem do nome Adão, né? Adam, justamente vem daqui, terra vermelha. Então esses ramos, quando se são desconectados de Deus e caem na terra, eles começam a ficar aqui, caindo aqui, mas querendo voltar para casa. Só que acontece o seguinte, com o passar do tempo, esses ramos, eles começam a endurecer. Eles se tornam a vara ou cajado, como alguns conhecem. Eles começam a ficar rígidos. Mas não é uma rigidez para o mundo. Não é uma rigidez. Para o mundo ele é rígido. Para o mundo em si, ele se torna aquilo que o mundo chama de pau que quebra, pau que não serve para nada, é por causa da rigidez. Só serve para fazer telhado, fazer coisa, porta, por causa da rigidez dele. Mas que é essa rigidez, quando se fala de vara e de cajado? Se fala da rigidez de fazer de tudo para que os mandamentos tenham luz e sejam direcionados totalmente para Deus. É uma vida dedicada a Deus. E esses ramos nós chamamos de Matot. O nome da paraxá, uma das paraxás que nós temos hoje. Então, as tribos de Israel, quando passaram os 40 anos no deserto, foram justamente para criar esse amadurecimento, criar essa rigidez de não aceitarem a flexibilidade do mundo, mas sim a rigidez de querer fazer com que os ensinamentos direcionassem tudo para a espiritualidade, o convívio de volta no ramo de Deus. Por isso que muitas vezes as pessoas confundem o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 24. Nós somos enxertados na oliveira. Sim, quando nós nos direcionamos nessa posição de querermos voltar para casa e fazemos de tudo para cumprir todos os mandamentos, cumprir todas as nossas direções, cumprirmos tudo aquilo que Deus nos coloca. Por isso que Cristo fala, aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Ou seja, tem anseio, tem vontade, tem todo o desejo e toda a dedicação de querer voltar para casa. Voltar para o convívio com Deus. Então, as coisas do mundo, as delícias do mundo, da carne, não fazem mais parte de quem quer voltar para casa. Então, essas demagogias que nós escutamos por aí, de quem quer, Deus aqui promete tudo como se fosse um garçom, Ele vai te curar, vai te salvar, vai fazer um monte de coisa, mas pela visão material, isso é engano. Isso são palavras de assassinos, que é justamente a palavra final do livro de Maceió, onde trata de assassinos. Né? A gente vai tratar mais à frente isso daqui, com um grupo aqui. Aí justamente nós começamos a perceber o quanto de diferença existe nos ensinamentos que nós assistimos no dia de hoje, em todos os lugares, e aquilo que verdadeiramente precisamos encontrar uma direção, um norte. Por isso que nessa Paraxá Maceió, nós encontramos várias referências de partidas. Que são essas partidas? As peregrinações do povo hebreu. Desde a sua saída do Egito
até chegar ali no Rio Jordão, na entrada para a Terra Santa, depois dos 40 anos. Então nós começamos a perceber grandes diferenças do seguinte: a única passagem física é quando elas saem do Egito para o deserto. É a única movimento físico realmente de partida de um ponto para outro. Aqui serão 42 passagens que nós temos. 42 pontos. Apenas um foi físico. O resto foi totalmente espiritual. Nós lembramos de Corá, nós lembramos de Miriam sendo colocada para fora do deserto por causa de lepra. A reclamação, a primeira reclamação pela água está salobra, que teve que jogar a vara lá para justamente fazer com que ela se purificasse para que pudéssemos beber água. A reclamação de água, a reclamação de falta de comida, tudo, cada ponto desse teve uma conotação, teve um aprendizado. Ou seja, não é simplesmente partidas, mas o que significam isso a nível espiritual, qual é o amadurecimento espiritual, até mesmo chegar na frente da terra prometida e dizer: não vou entrar na terra prometida, e falar que eu tenho medo. Muitas vezes a espiritualidade causa medo. Causa medo, não é esse tipo de arrogância que nós vemos de algumas pessoas aí que pregam de uma forma eloquente, gritando, até me perdoem, cachucam os nossos ouvidos, né? E às vezes você nem entende muito o que a pessoa falou, grita tanto, que às vezes nem entendem. Então ela quer ganhar no grito. A entrada na terra prometida, e a terra, não é no grito que você vai entrar na terra prometida. É realmente com caráter. Qual é a sua identidade? Então, durante esse ponto aqui de Macei, também, essas partidas de indas e vindas, nós veremos tudo isso daqui caminhar. Em conjunto, por isso que as duas porções estão caminhando unidas nesse ponto para nos mostrar que eu preciso criar a minha identidade, ter a minha identidade, os meus compromissos, os meus votos, que é o começo da Parashá Matot, são de votos. Que a gente possa começar a assumir os nossos compromissos com Deus. Fizemos um voto com Deus, sim, nós temos que cumprir e honrar esse voto. Está aqui, capítulo 30, capítulo 30 já começa dessa forma, te colocando: cumpram os seus votos. E assim vai indo esse conjunto de situações que nós colocamos. E aqui nós começamos a fazer de uma forma que a gente passa assim. Quando nós passamos de um ambiente celestial, digamos assim, para o ambiente terreno, realmente nós vamos encontrar um mundo antagônico, onde a santidade entrará em choque com a verdade deste mundo. Porque Cristo sempre fala: buscai a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade deste mundo, você vai perceber que andar em santidade é o que te basta. A única das verdades. As verdades do mundo são inúmeras. A visão de cada pessoa, a visão de cada um aqui presente, a visão de cada pessoa que está nos assistindo é única. É única. Todos têm a sua verdade. Mas a verdade celestial é uma só. E se chama santidade. Ou seja, se dedicar a Deus. Então, passar desse ponto, passar deste estágio, dizer não para o mundo é extremamente difícil. Mas por que? Não é porque a pessoa não quer. É porque a pessoa está doutrinada a isso. Ela foi doutrinada a isso. Durante anos e anos e anos e anos, nós estamos sendo doutrinados a isso. Por exemplo, hoje, para muitos é uma sexta-feira. No pôr do sol já estou no Shabat para nós, cumprindo um dos mandamentos de Deus. Guardarás o meu sábado, ou o meu Shabat, o meu descanso. Shabat significa descanso em hebraico. Então, guardar mandamentos, ou seja, Êxodo capítulo 20, está lá.
Todos os 10 mandamentos estão lá, isso faz parte. O homem, na sua verdade, mudou para o domingo, dizendo que era santo. Então, onde está a verdade? Se a santidade de Deus, escrito pelo próprio dedo dele, me diz que a santidade está em guardar o Shabat e não o domingo. Então, aí começa os entendimentos, começa os questionamentos daquele que segue a Bíblia. Não estamos falando de qualquer outro livro ou de uma seita, não, é quem segue a Bíblia. Está escrito na Bíblia. Em nenhum momento da Bíblia inteira, seja de Gênesis a Apocalipse, se fala no domingo como culto. Se fala que sempre irão guardar o Shabat. Até mesmo no dia da morte de Nosso Senhor, eles correm com os preparativos para guardar o Shabat, o dia de descanso de Deus. Então, tudo isso precisamos resgatar. Sair desse tipo de situação, onde o mundo nos impôs como deveríamos adorar até o próprio Deus. Quando, na verdade, Deus já nos ensinou, através de seus mandamentos, de como deveremos adorá-lo, amá-lo, honrá-lo, de toda essa forma. Então precisamos começar a voltar para casa. E aí vai com uma pergunta que está aqui em Deuteronômio 7:7. Deus escolheu a menor de todas as nações. A menor. Não era questão de ser mais eloquente, mais isso, mais... Nada disso. Uma coisa muito simples. Deuteronômio 7:7. Escolhi dentre todas as nações que existia aqui no mundo, apenas uma. Apenas uma. A menor de todas elas. E faça uma analogia comigo em cima de tudo isso daqui. Quando nós buscamos a identidade e o nosso lugar no reino de Deus. Hoje, a maioria das pessoas, quando se fala em igreja física, buscam logo as grandes igrejas e não as pequenas. Por quê? Eles querem entrar no reino, misturar, entrar no reino, faço parte do reino, mas estou ali, faço parte. Estou ali, dou culto, meio naquelas, tipo, já venci, cheguei aqui. Legal. Esquecem as pequenininhas. Esquecem as menores congregações. E aí que está o grande aprendizado também para o dia de hoje, que vem justamente aqui na Parashá Maaseh. Tem uma palavra muito forte que nós podemos utilizar no dia de hoje, que se chama complacência. Uma palavra até, para alguns, forte, né? Mas creio que vai muito para o dia de hoje. Digamos o seguinte: você faz uma conquista, você tem um objetivo, conquistar, usando um dos exemplos que nós conhecemos aí das igrejas, né, que dizem que você vai ser rico, que você vai ser isso, da prosperidade, né? Vamos aproveitar só um exemplo do que elas falam. Você fez um planejamento aí, Deus te abençoou para você comprar o seu primeiro carro, a sua primeira casa, enfim. Deus te abençoou e você conquistou. Parabéns. Que linda a tua vitória. Deus te honrou? Com certeza, eu tenho absoluta certeza disso, que Deus multiplique. Mas aí que está o problema. Não adianta eu profetizar sobre a tua vida que Deus multiplica, se você conquistou e parou. Qual é o teu próximo passo? Você conquistou um carro, tá, qual é o próximo carro? Ou próxima conquista? Conquistou a sua casa, tá, qual que é a outra conquista? Qual que é o próximo passo? Muita gente vem conquistando coisa e parando. Aqui, como eu falei, são
caminhos de crescimento. 42 vontades, desejos de querer chegar no reino, na terra prometida. Então, como você vai fazer para que chegue nesse tempo da tua terra prometida? Até lá você só conquistou o carro, conquistou a casa. Que mais? Conquistar sua família, seu marido, sua esposa. Cadê? Cadê teus planejamentos? Conquistar filhos, dar educação para eles, colégios e uma série de coisas, educação, cultura. E realmente direcionada para saber enfrentar esse mundo. O que você realmente tem planejado para a sua vida? Nós não podemos simplesmente, como muitas pessoas acabam indo pela complacência de fazer o quê? Amém, pastor, amém, apóstolo, amém, está tudo certo, concordando com tudo aquilo que é dito, sem nenhuma resistência. Simplesmente falou, acatou e fim de papo. E ficou por isso mesmo. Você mesmo que é ministro, que demora dessa está me ouvindo também, vocês gostam de me ouvir, né? Você quer ver uma coisa que vocês costumam fazer muito? Costumam fazer muito e não muda a forma. Porque a forma está dando certo até hoje. Não sei se a partir desse vídeo vai continuar da mesma forma. Muitas igrejas, com esse negócio da pandemia aí, entraram em desespero por causa de dízimo e de oferta. Essa é a fórmula, está errada. O pastor, o ministro da sua igreja, lá, o apóstolo, se acomodou na sua conquista de ser sustentado pelo dízimo e oferta, como se a igreja tivesse alguma obrigação com ele. Suas ovelhas tivessem obrigação com ele. E ele ficava desesperado, viu muitos, desesperados nas mídias sociais, publicando o tempo inteiro qual é a conta bancária, como faz depósito, qual é o carnezinho, te manda o boleto online, o código de barra, um monte de coisas aí, desesperados. Por quê? Porque não tiveram o planejamento do próximo passo. Simplesmente se acomodaram. Com dízimos, aquelas ofertas, aumente o rebanho, para que assim eu tenha mais. Pois é. Isso daí é uma igreja que vai ficando lá no deserto. Vai ficando largada por lá, com intenções de Egito. Com intenções de Egito. De voltar para o Egito. Porque quando se vê a construção de palácios de maravilhas, como o rei Herodes fez lá no próprio templo de Salomão, destruindo o templo de Salomão para montar o seu próprio templo, e cá depois, como ia ficar mal para o povo de Israel, ele verdadeiramente resolveu mudar o nome de templo de Herodes para templo de Salomão, porque o povo já tinha se levantado com relação a isso. Mesma coisa também voltar para o Egito, como muitos queriam voltar, enfrentando Moisés e tudo mais, porque lá tinha carne, lá tinha isso, lá tinha sossego, mas eram escravos. Quantas vezes a própria igreja hoje, por não fazer partidas de seus lugares para outros objetivos, se tornam o quê? Mirando a terra prometida, mas mirando o Egito. Voltar para o Egito. E com isso conduzem o rebanho para trás e não para frente. Toda a congregação tem que ter foco para frente. Tem que sair do seu lugar comum. Ah, mas construímos agora essa igreja. Constrói uma pequena igreja, vai construindo outras e vai andando e vai andando. Nada de palácios. Palácio gera preguiça. Você é mais um na multidão. E você não tem objetivo dentro de uma multidão, porque você vai junto com todo mundo. Por isso que a gente fica na fase da complacência, dizendo amém a todo mundo que tem lá para fazer a política da boa vizinhança. Você não motiva o teu companheiro do lado, você simplesmente olha ele falando, não, porque eu já tenho 50 anos de ministério, já aquelas arrogâncias. Quando a gente começa a olhar aqui para Jeremias, ele era novo. E Deus falou, não te assombres, nem te preocupes, porque eu vou colocar a palavra na tua boca e vai envergonhar até quem é velho de evangelho. Então é um tempo novo, tempo da cura. Não somente a cura da pessoa, mas a cura da própria igreja. Onde a igreja vai perguntar qual é o seu lugar no reino. Qual é a identidade dessa igreja? Também serve. Não é só para você que está me ouvindo como apenas um espectador simples. Ou você que segue a gente, já sabe como nós somos. O movimento todo que a gente não consegue parar. A palavra de Deus não para.
Não para um minuto, a gente está toda hora em movimento, está toda hora visitando, está toda hora falando, está ministrando para um lado e para o outro. A gente não para. Igrejas por aí que pararam por causa de uma pandemia. Nós nunca fechamos as portas aqui. É uma igreja que não para. Nós somos pequenininhos? Com toda a certeza do mundo. Mas aqui nós não paramos. Porque nós não somos complacentes. Não temos a complacência de simplesmente concordar com os outros. Porque os outros fecharam a porta, não vão fechar? Não. Deus nos fez um agir diferente. Deus quer mover para a sua vida diferente. Deus quer que realmente você supere os seus limites. Na verdade e em verdade celestial, não há limites no reino de Deus. Ele coloca limites aqui, quando ele vai fazer a distribuição geográfica, para que realmente Israel se estabelecesse. Mas hoje, sabemos que pela diáspora, ou seja, não cumprir os mandamentos de Deus, ou não ter a fidelidade com a luz, né, o povo hebreu pagou um alto preço. Perdeu-se as tribos, e a única remanescência que temos é chamar de judeu. A tribo de Judá, porque é a tribo do Messias. Muito comum. Ficaram no comodismo também disso. Então, nós não seguimos o judaísmo aqui, já ficou alerta. Para quem muitos caracterizam a gente como do judaísmo, nós não seguimos o judaísmo. Pelo contrário. Nós não seguimos nenhum tipo de vertente que separe, que faça muro de separação. O Cristo mesmo falou para nós, apóstolo Paulo, Rabino Shaul, para aqueles que seguem a parte judaica, ele mesmo falou, Cristo derrubou todo o muro de separação. Então aqueles que ficam fazendo apologia ao judaísmo no dia de hoje, só para se dar bem no filme, sustentar a bandeirinha de Israel, botar brochinho, kippah, aquela coisa toda, cuidado, cuidado. O tempo de vocês está chegando no final. Vocês ficam imitando aí coisas que não é para ser imitado. O judaísmo parece ser levado a sério. É ser levado a sério. Por isso que no livro de Apocalipse, João deixa muito claro isso daí. Lá no capítulo 7. Ele coloca lá para vocês, lá, e tudo certo, bonitinho, as tribos dos 144 mil, tudo certinho, bonitinho. Vai colocando lá. Mas há uma pergunta bem séria. O pessoal do judaísmo vai ficar aí, nos 144 mil. Mas o pessoal que verdadeiramente segue a Cristo, que não tem muro de separação, mesmo não tem judaísmo, não tem evangelho, não tem católico, não tem nada aqui. Aqui no canal de Deus não tem nada disso. Todos para nós aqui são iguais. A única coisa que manda aqui dentro é a Bíblia. O que ela diz é o que nós vamos seguir. A orientação de Deus vem através dela. E aquilo que é ser colocado ali, depois, logo em seguida, o próprio ancião pergunta, quem são aqueles ali que estão esperando ali? A resposta vem do anjo. Aqueles são os que foram lavados no sangue do Cordeiro, porque aceitaram Cristo e ficam ali sentados à direita de Deus Pai. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 7. Quer seguir o judaísmo? Ótimo, fique lá junto com as tribos. Não tem problema lá, tem os 144 mil. Ache seu lugar lá. Mas aquele que não segue as barreiras das placas, olha para o outro lado. Esse é salvo pelo sangue do Cordeiro. E ali é reconhecido pelos próprios anciões. Está lá no capítulo 7. Uma das coisas que nós precisamos entender nesse caminho é que como nós podemos fazer para sair do acampamento. Porque nós acampamos. Você conseguiu a vitória do seu carro? Conseguiu a vitória da sua casa? Bem, isso é um acampamento. Você está celebrando esse acampamento que você estacionou agora. Está comemorando. Mas qual é a próxima jornada? O acampamento andava. O acampamento de Israel andava para chegar na Terra Prometida. Qual é o seu próximo acampamento? Eu vou te levar hoje para a sua nova
identidade. Na sua identidade, eu vou te levar para que você busque essa compreensão e meditação dentro do capítulo 3 de João. Para que você tenha toda a argumentação necessária aí para você meditar na sua identidade. João capítulo 3, versículo 3. A origem do que nós precisamos ter. Digo-lhe que a menos que uma pessoa nasça outra vez do alto, ou seja, celestialmente, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, se eu não nascer de novo da raiz de Shammai, ou seja, dos céus, onde está o Espírito Santo, ou seja, das minhas raízes, se eu não nascer daqui, na terra, no Eretz, se não vier uma ordem direta daqui, uma conexão direta aqui, dessa forma, melhor contrário, fazer o contrário fica melhor. Vocês entendam o sentido. Se eu não pedir do alto, eu nunca vou receber dos céus. Ou seja, eu preciso nascer de novo. Então, para isso daí, eu preciso ver capítulo 3, versículo 5, agora. Que eu lhe digo, Cristo dizendo, eu lhe digo que a menos que uma pessoa nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nós estamos sabendo a nossa origem, que eu preciso vir dos céus. Tem que vir através do Espírito Santo, que faz essa conexão. Que ele é o Consolador. Não é aquele cara que fica lá, girando lá nas igrejas, lá, botando mãozinha para trás, fazendo sapateadinha de fogo. Isso não é Espírito Santo não, tá? Isso aí já fica desmistificado aqui. Tá? O Espírito Santo, ele é Consolador. Consolador não vem para sapatear não, cara. Nem para falar grosso com ninguém. Vem para consolar. Realmente trazer bom entendimento e bom direcionamento. Tá bom? Então começa a vir do céu, com o fogo do céu. Aqui tem água e fogo. Da última vez nós explicamos sobre isso. Vem água e fogo daqui, vê os fogos santos, para que justamente venha a água te cobrir também na mesma proporção. Ou seja, nós temos a origem da onde está vindo a situação. E aqui nós mostramos uma prisão. Cristo revela uma prisão. Uma prisão que hoje é muito comum e muito presente, muito forte e presente em muitos lugares. Está no livro de João, capítulo 3, versículo 11. Assim diz o Senhor: você tem cargo de mestre em Israel e não sabe disso? Ou seja, um ministro não tem pleno conhecimento da onde desce o fogo santo e da onde desce a água santa. Acha que simplesmente fazer uma mikvê, uma banheira, lá, um tanque de água, para você simplesmente passar por dentro da água e dizer que você está batizado, desculpa. Você não conheceu ainda o poder do Espírito Santo, não foi batizado e também não foi selado. Você abriu o olho. Não é qualquer lugar, não é uma piscina de uma casa, não é dessa forma. O ambiente tem que estar preparado, o ambiente tem que estar realmente acolhido, um ambiente especial para que receba isso daqui. Ou você acha que o Espírito Santo vai fazer em qualquer lugar? Qualquer lugar. Tá bom, vai fazer numa piscina de uma casa e depois vai fazer uma bela de uma churrascada cheia de cerveja. Por acaso. Isso por acaso é batismo de alguém?
Aqui há um resguardo, há um preparo, há todo um trabalho, um preparo até da própria água, onde a pessoa vai ser batizada. Não é qualquer água, não é qualquer forma. Precisa verdadeiramente ter esse conhecimento, essa noção, essa responsabilidade. Porque senão você vai ficar que nem Natanael, vai ficar preso. Nicodemos, vai ficar preso. Vai ficar preso, prisioneiro. Ah, mas eu sou ministro. Ele se tornou prisioneiro. O próprio Cristo colocou, você não sabe dessas coisas? Você já deveria saber. Conhecedor dos mandamentos, conhecedor das leis, e não sabe isso. Que tem que ser tudo preparado para a honra e glória de Deus. E você faz de qualquer jeito. Ah, não, agora eu vou fazer, agora eu vou batizar, abre aquele tanquinho d'água lá no coisa da igreja, lá faz aquele cerimonial de festa. Mas não ensina. O que você está fazendo aqui, meu filho? Estou recebendo Cristo, estou não sei o que, estou me batizando. Tá, o que significa batismo? As pessoas esqueceram o que significa. Então nós temos aqui muitas condições que nós precisamos amadurecer novamente como igreja, como pessoas, saber a nossa responsabilidade. Você que já foi batizado, faz tempo? Quanto tempo faz que você foi batizado? Você teve esse tipo de ensinamento? Teve esse acompanhamento depois do seu batismo? Para te dar as direções, para te dar o acompanhamento. Você se permitiu ser ensinável? Ou você quis que o teu pastor corresse atrás de você? Para ir na sua casa, para isso, porque você tem mais isso ou menos aquilo, que você oferta mais ou oferta menos. Enfim. Você começou a colocar os devaneios do mundo, a sua preguiça, a sua complacência, em primeiro plano. Não saiu para o próximo passo. Precisa se ver muito bem sobre isso que vocês estão bebendo, estão se alimentando. Qual é a água? Qual é a bebida que vocês estão bebendo? Qual é o pão que vocês estão comendo? Precisa ter muito desse tipo de situação. E aí ele dá uma condição para a gente bem interessante. Capítulo 3, versículo 17. Yeshua disse, eu não fui enviado para julgar, mas vim aqui para salvar. Muitas vezes as pessoas apontam o dedo dizendo que Deus vai te condenar, Deus vai te culpar, vai te responsabilizar, vai um monte de coisa. Capítulo 3, versículo 17, acabou de derrubar toda essa demagogia e teologia barata. Ele não veio para julgar, ele veio para salvar. A preocupação do Messias, nessa primeira vinda, é salvar. Ele tentou com aqueles que eram da casa dele, e rejeitaram. E rejeitaram ele, porque ele apenas veio para salvar. A ideia deles é que ele já viesse como um rei, para eles sentarem no trono do comodismo. Como até hoje. Sentarem no trono do comodismo. Tudo aquilo que leva na vertente do judaísmo e tudo mais, com todo respeito, leva para esse lado. A legalidade, a literalidade da lei. Isso daí Cristo combateu. Não é dessa forma que se ensina. Não é dessa forma que é luz. Ele mesmo te dá uma aula no capítulo 3 inteiro. Se você pegar Gálatas, então, dá um show, apóstolo Paulo, sobre isso. Derruba sobre isso. Porque senão, nós pegamos, já aproveitando falando de Gálatas, capítulo 4, versículo 22, ele vai falar o quê? Da escrava e da promessa, da livre. Quando ele está falando da escrava, ele está se referindo àqueles doutores da lei que escravizavam o povo na lei de Deus. Qual é a escravidão que você vive hoje na tua religião? Qual é a escravidão que você vive hoje no entendimento bíblico? Deus veio para te dar, para te tornar livre. Veio para te salvar, para te dar liberdade. Não para te tornar mais um seguidor daquela placa ou daquela seita. Ele veio para te tornar livre. Porque todos aqueles que entraram na terra prometida se tornaram livres. Entraram livres porque já eram livres,
foram libertos pelo deserto do Egito espiritual, do ego espiritual que os acompanhava lá no tempo da escravidão. Que quando entraram no Egito, não tinham nem o que comer. E depois, ainda mesmo Deus sustentando eles no deserto, ainda mesmo assim passaram por 40 anos de prova. Então não adianta agora dizer que você já está liberto, que você é isso, porque a tua jornada não acabou, o apóstolo Paulo diz. A jornada continua todos os dias.